mais uma vez, obrigado e um bom dia, né, por estar aqui conosco hoje. Bom dia, obrigado também. Faço isso com prazer, porque eu sei que isso é de importância geral, né, para todos, né? Então é isso. Muito obrigado. Também agradeço o prazer de estar aqui para falar com o povo de Sinop. Doutor Emerson, e para começar, né, o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse aí o porquê e por qual razão a ansiedade afeta o nosso sistema cardiológico. Bom, então vamos falar de uma coisa bem simples da ansiedade, que a ansiedade é uma agitação, né? Então a ansiedade provoca alguns desconfortos, alguns malestares no corpo e que leva geralmente a pessoa ao cardiologista antes de levar a qualquer outra busca de ajuda com um médico clínico ou psicólogo e tal. Geralmente vai no cardiologista porque a pessoa começa a sentir batedeira no peito, né? Sim. Palpitação e tal. Então a ansiedade provoca alterações no nosso corpo relacionadas com agitação, afobação, né? Medo, pânico. E isso a gente sente na respiração, a respiração fica mais funda, o corpo fica procurando mais energia, né? Respirando mais fundo, o coração trabalhando mais rápido, batendo aceleradamente, às vezes muito aceleradamente, às vezes a frequência cardíaca da gente que é 60, 70, 80 sobe para 150. Nossa, quase que o dobro, mais que o dobro. Mais que o dobro, dispara e sente-se um desconforto, né? Então esse é o motivo por que a ansiedade provoca. Claro, e se a pessoa tiver digamos já uma doença, uma hipertensão arterial, alguma disfunção no coração, tiver o coração já, digamos, o coração já doentio com algum problema, isso pode desencadear uma coisa no corpo, né? Você imagina que uma coisa que vem da mente, que é a ansiedade, pode afetar até a saúde física no corpo. Doutor, muitas pessoas acham porque a ansiedade, ela é uma coisa da nossa cabeça, né? Muitas pessoas é sentimento, é pensamento e pensam que não é real o que a gente sente no corpo. A tremura, a palpitação, pode pensar que é algo passageiro, mas não é, né? Não, passageiro depende da pessoa, depende do tipo de ansiedade. Algumas pessoas têm esses sintomas aí que você acabou de relacionar no momento que a ansiedade aumenta. Por exemplo, no momento do pânico. O síndrome do pânico é um conjunto de sintomas que atacam a pessoa com um medo muito grande, um pavor, batedeira, tremura, mãos geladas, coração acelerado, sobe a pressão arterial, respiração. Então, e isso em crises que dura às vezes alguns minutos e para algumas pessoas dura várias horas e depois passa. E por isso é chamado de crise de pânico ou síndrome de pânico, mas tem as outras ansiedades que a pessoa fica dia e noite com ansiedade, né? Teve pessoas que falou que tem a sensação da morte. Sensação da morte é descrito também, né? Eu estava conversando agora há pouco aqui, tinha uma senhora que dizia para mim: doutor, eu sei que eu não sou louca, embora lá em casa todo mundo acha que eu sou maluca. Pelas coisas que eu falo, que eu tenho medo e tal. É uma senhora que contou para mim que ela ficou 4 meses dentro de casa, não saía de dentro de casa, de medo de acontecer alguma coisa, de acontecer ser assaltada ou receber um tiro, ou, enfim, ficou 4 meses dentro de casa. Então você veja que isso é uma ansiedade que chama TAG, né? Transtorno da ansiedade generalizada. É uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande. Mas eu queria explicar, sabe, um pouquinho, eu gosto muito desse assunto, eu já me dediquei, eu sou um médico antigo e durante muitos anos eu me dediquei bastante à ansiedade. Eu ia, por exemplo, a um congresso de cardiologia, onde em diversas salas alguém estava falando sobre remédio para o coração, sobre infarto, sobre hipertensão e tal, mas também tinha, às vezes, um psiquiatra falando sobre ansiedade. Por que um psiquiatra no congresso de cardiologia falar sobre ansiedade? Por causa disso que você acabou de perguntar, quer dizer, que tem uma íntima correlação com o nosso sistema cardíaco e circulatório, né? A ansiedade causa isso aí. Então, eu durante muito tempo estudei bastante e me dediquei muito a aprender sobre ansiedade e tratar a ansiedade. Minha preferência de tratar a ansiedade sempre foi sem remédios, evitando remédios. Existem remédios que funcionam e eu acho, na minha opinião, no meu palpite clínico, eu reservo o remédio
raramente para pessoas que estão numa situação de pânico muito intensa, eles não conseguem mais conviver com ninguém, não conseguem, às vezes, Mas controlar, às né, vezes da situação. destrói às vezes a vida social da pessoa. Até o casamento separa porque ninguém suporta, a pessoa tem que largar do emprego porque não consegue trabalhar, ou enfim, desestrutura completamente a vida da pessoa. Isso é raro. Então, nesses casos, eu acho até razoável empregar o medicamento, mesmo porque o medicamento é uma terapia de substituição, né? Substitui aquele momento de pânico por momentos de menos pânico, quando a pessoa aí dorme melhor, descansa um pouco mais, se alimenta melhor e se relaciona melhor. Mas, em geral, eu sempre gostei do tratamento da ansiedade por maneiras, não é, por maneiras naturais, o tratamento não farmacológico. Tem uma infinidade de coisas, tem centenas de livros a respeito disso aí, né? Então, é uma questão de encontrar a paz, encontrar o sossego. É indispensável o relacionamento com alguém, da família, ou o médico, ou um amigo. Isso é indispensável para o apoio ao ansioso, né? Houve uma época que eu me envolvi bastante com a Seichonoye, aqui em Sinop. A Seichonoye é um sistema filosófico religioso que prega a questão do bem-estar, da paz, da fraternidade, da fé, da coragem, que isso é basicamente o problema do ansioso, né? Sim. Então, eu queria dizer, eu costumo falar uma coisa que às vezes surpreende. É o seguinte: ansiedade todo mundo tem. É normal ter e é anormal não ter. Aliás, eu arrisco dizer, não existe ninguém sem ansiedade. Então, nós estávamos falando, ansiedade é natural, dependendo do momento, dependendo do que está acontecendo, tem que estar ansioso. Tem que se ter ansiedade. Tem que ter ansiedade. Né? Imagina você estar numa cidade que você não conhece, está lá em São Paulo, numa avenida larga que você tem que atravessar, aquele fluxo de carro e você não conhece bem. Claro que você vai ficar ansioso, vai ficar muito esperto, muito ligado, calculando a velocidade dos carros ou o espaço para você poder atravessar, a velocidade que você vai ter que correr para atravessar. Então, isso aí é uma ansiedade indispensável, que se você não tiver, ou você não atravessa a rua ou você se acidenta. Né? Nunca vai sair de casa. Não vai sair de casa nunca, exatamente. Porque tem sempre um perigo, sempre algo para você estar ansioso. Então, acontece o seguinte, que o normal numa situação como essa é você atravessar a rua, você pisou na calçada do outro lado, você olhou, tá tudo bem, acabou a ansiedade. Passou. Você já vai pensar, bom, agora eu quero ir no endereço tal, não é? Então, passou a ansiedade. Então, por isso que eu digo que a ansiedade é normal, que todo mundo tem. O problema é quando esta ansiedade, passado o momento, passada a situação, ela permanece. Por exemplo, vamos falar do transtorno pós-traumático, da ansiedade pós-traumática, que é após um susto muito grande, após um desastre, após um acidente, após um assalto. Né? Uma pessoa que é assaltada e que fica, mesmo que sejam poucos minutos, sob uma ameaça de morte, às vezes com uma arma apontada na cabeça, algumas pessoas ficam a vida toda sofrendo pânico daquele momento. Claro que mesmo que você diga, não, já passou, já faz alguns anos, não aconteceu nada, mudei de lugar, estou morando numa cidade calma, tranquilo, numa rua silenciosa, mesmo que esteja tudo resolvido, ainda fica uma espécie de uma memória da ansiedade, fica aquela memória que qualquer situação pode trazer o pânico. Por exemplo, se você vê uma arma, uma fotografia numa revista, você abre uma revista, parece um revólver, e isso é inconsciente, é subconscientemente. Então você pode ter uma crise de pânico, o coração dispara, fica ansioso, sobe a pressão arterial, fica a respiração, entende? E essa ansiedade, ela é natural no caso decorrido do acontecimento? Ela é natural ou ela já se torna fora do comum? Pois é. Porque foi algo que aconteceu, marcou, não tem como passar despercebido. Justamente, certo? Ela é natural e é indispensável, né? Aliás, é sintoma de boa ansiedade. A ansiedade, no determinado momento e na dose, na maneira certa, ela é sinal de boa saúde. Quer dizer, você está ligado no espaço, no momento, no tempo, na sua vida. Você está perfeitamente... É o nosso subconsciente acusando que aquilo aconteceu e que realmente foi algo muito uma situação de pânico, a gente fala. É situação de pânico. Então é normal entrar em pânico naquele momento. Passado aquilo, é lógico e é sensato, muito razoável que você diga, não, agora acabou, não tá tudo bem, deixa eu me relaxar. O problema é que às vezes o trauma é muito grande e aquilo pode ficar para sempre, né? Outra coisa que nós estávamos dizendo aqui
A gente conversou. Outra coisa que nós conversamos há pouco e que sempre surpreende quando eu conto isso para as pessoas, eu disse que a ansiedade é contagiosa. Pois é, achei interessante isso, porque contagiosa como, doutor? Você perguntou, ansiedade em criança, como é que é? Verdade, né? Aí eu respondi, ansiedade em criança, geralmente a criança pegou da mãe. Geralmente da mãe, ou de alguém, ou do pai, ou de uma outra pessoa. A ansiedade, ela é contagiosa. Quem convive com o ansioso, fica ansioso também. E às vezes eu estou consultando uma pessoa, às vezes uma mulher de 35 anos, diz: você tem filho? Tem. Sua menina já é ansiosa? Já, doutor, já é ansiosa, que nem eu. E você pegou de quem? Ah, não sei. Como é que é a sua mãe? Ah, doutor, minha mãe é muito ansiosa também, sempre foi. Quer dizer, isso é uma coisa que passa de geração em geração contagiosamente. É uma coisa... De vivência mesmo, é uma de coisa, vida. Exato, de vivência da vida, exatamente. Como a isso. gente aprende as coisas boas, né, com os Sim. nossos pais que está ali nos auxiliando no crescimento, a gente também vai acabar herdando assim, na maneira prática, eu falo, na vivência, porque é tudo sempre naquela correria e aquela coisa, né, tá atrasada e você acaba levando isso para sua vida. Seria isso então? Exatamente. Na convivência, assim como nós aprendemos a ser ansiosos, quer dizer, aprendemos entre aspas, né? Aprender é um ato consciente e deliberado, mas você apreende aquilo sem querer. Você apreende também bom comportamento, segurança, né? Boas maneiras, é o exemplo, né? É a maravilha da virtude da vida social que transforma as pessoas conforme o meio ambiente. A gente está sempre falando que da ansiedade, ela é um sentimento, doutor, né? É algo que desencadeia para o nosso organismo e assim por diante. E a ansiedade tem perigos para o nosso coração? Ah, porque o coração manda em todos os nossos sentidos, né? Sim. Tem perigo. Exatamente. O coração? O coração antigamente, na antiguidade, as pessoas achavam que o coração era o centro das emoções, não compreendiam a importância do cérebro. Exato. Que o coração era o centro da emoção. Porque toda vez que você leva um susto, a gente sente o coração dar um pulo, acelera, né? Sim, dá aquele... Aquele aperto, né, no coração. Isso, um aperto no coração, que eu sinto o coração disparado numa apreensão. Ah, será que eu vou conseguir tal coisa? Vou fazer uma prova, né? Então, o coração realmente ele Responde a sentidos. responde aos sentidos, ele é acionado no momento da ansiedade, no momento da tensão, do medo ou da insegurança, enfim, todos esses tipos de emoções. Nesse sentido, o coração é afetado. Imagine você que alguém esteja ou seja uma personalidade extremamente ansiosa, continuamente ansiosa, como nos transtornos de ansiedade generalizada, né? Que a pessoa está ansiosa dia e noite, acordou, está ansioso. Esse coração vai trabalhar muito mais do que o normal, muito mais do que o necessário, né? Existem doenças cardíacas que são estudadas hoje em dia, que inclusive tem um nome, deixa eu falar um nome aqui, acho que só médico vai entender o que eu vou falar agora. Existe uma doença chamada taquicardiomiopatia. O que é isso? Taquicardiomiopatia. É uma doença do coração acelerado. Acelerado, dia e noite, entra ano, sai ano, o coração acelerado. De repente o coração arrebenta. Começa dilata e começa a haver problemas sérios por causa disso, né? Então, quem tem o coração muito acelerado, dia e noite, anos a fio, acaba arrebentando o coração, como se fosse um motor de um automóvel que está sempre em alta rotação, nunca descansa, nunca vai para marcha lenta. É claro que vai estragar mais cedo do que um outro que é bem cuidado. Então, você veja que coisa interessante. Nesse sentido, eu posso responder a sua pergunta. Nesse sentido, é lícito pensar que a ansiedade demais acaba realmente arrebentando o coração. Sem falar que... Além do coração, pode causar problemas metabólicos. Diabetes pode estar associado a um estresse muito grande, hipertensão arterial, problemas circulatórios em geral, tudo isso pode estar associado a uma situação de taquicardia intensa. Que na realidade não é a taquicardia a causa, a taquicardia é só um efeito, né? A causa é o pânico, é a descarga adrenérgica, é a ação adrenérgica, né? É que, na verdade, todo sentimento, ele vai pro coração. E se você é ansioso, você sofre com isso, vai diretamente, a gente vai a reação pro nosso coração. Então, por isso que as pessoas têm esse certo medo, por sentir a palpitação muito grande, né? As tremuras, o suor. Esse faz parte
das causas da ansiedade, né? São sintomas que você sente por ser uma pessoa ansiosa. Aí, digamos, mas é comum, como o doutor já falou, até certo ponto, passando daquele ponto, se passa, aí sim se deve procurar ajuda. Como o doutor falou, o primeiro é o cardiologista? Geralmente as pessoas, por determinação própria, vão no cardiologista. Por causa do em disparo primeiro do lugar, coração? porque para ele é o coração que disparou. Né? Tô com problema no coração. E ele sente, às vezes tem gente, algumas pessoas conseguem contar o seu pulso, né? Coloca a mão no pulso e sente que o coração está a 150, 130, 120, né? E então eles, tô com problema cardíaco, ele pensa e vai no cardiologista. Doutor, né? como médico, o doutor como vocês conseguem detectar que ele está sofrendo ali, tem problemas no coração devido à ansiedade e não devido a outros fatores? Bom, aí nós estamos falando da coisa mais linda que eu conheço na medicina, que é um negócio chamado clínica médica. É a necessidade da experiência do médico, de conversar com a pessoa, é a necessidade da expectativa. Existe um negócio chamado expectativa pré-teste, quer dizer, toda vez que alguém bate o olho numa coisa, toda vez que um profissional bate um olho numa coisa, ele já tem que é chamado tecnicamente expectativa pré-teste. Expectativa pré-teste é quando um profissional vai fazer um determinado serviço, ele bate o olho e já sabe mais ou menos o que é. Por exemplo, é quando o carro chega no mecânico e antes do motorista falar qual é o problema, o mecânico já sabe. Como que ele já sabe? Ele escutou, ele viu, às vezes viu a roda, na hora que o sujeito mexeu a direção, que antes de ele estacionar o carro, o motorista já tem uma ideia. O médico também tem muito isso. Isso antigamente era chamado de olho clínico, né? Olho clínico. O paciente chegava, bom dia, e antes de sentar o médico já sabia qual era a doença que ia aparecer. Isso é olho clínico. Claro, isso não acontece todas as vezes, né? Depende também isso da é fortuito. experiência, Depende da experiência, depende do caso. Claro, tem casos que não dá para saber assim, né? Mas isso acontece com certa frequência, não é todas as vezes. Então, aí entra a experiência do médico, né? De saber até que ponto o problema é do coração, ou é da ansiedade, ou é das duas coisas, né? Com certeza. Imagine, por exemplo, que qualquer pessoa que receba um diagnóstico do médico, você está sofrendo de tal coisa, qualquer coisa, seja um problema do ovário, seja um problema do cabelo, da pele, seja o que for, isso gera ou não gera? Gera uma ansiedade, pelo menos no primeiro impacto, né? Puxa, Sim. eu tô com um problema de saúde, tô doente, né? Então só isso já gera um pouco de ansiedade. Como nós estávamos falando agora há pouco, a ansiedade é da vida, Faz parte a do ansiedade ser humano. é da vida, é normal. Sim, aqui eu até vi, muitas pessoas sentem-se ansiosas por não saber lidar com o grau de exigência pessoal. Esse é um dos fatores também, né, doutor? E inclusive, aqui a gente fala assim, que tem um questionário que foi feito, elaborado aí um questionário de ansiedade cardíaca, para as pessoas poderem, na verdade, detectar ou descobrir. Mas a gente fala daqui a pouquinho, porque eu vou pro intervalo e a gente retorna, porque eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui muito importante para o senhor responder. Mas, gente... É onde começa o problema. Onde né? que começa? Exatamente, é um problema do sistema nervoso, é uma agitação neurohumoral, quer dizer, descargas de neurotransmissores, né? São substâncias que tem dentro do nosso corpo que provocam a agitação, que inicialmente é uma coisa do sistema nervoso. É um nervosismo, né? Vamos falar de uma maneira genérica e popular e antiga, é nervosismo. Ansiedade é nervosismo. Né? Eu tô falando nisso, me veio uma a gente sempre ouvindo falar assim, eu sou do coração. A questão da cafeína na alimentação, tudo isso afeta também? Pode desencadear mais problemas se você, eu tomo café o dia inteiro, 2 garrafas de café por dia. Contém muita cafeína o café, né? Assim como a coca e vários outros bebidas e alimentos. Pode sim, doutor? A gente, na vida nós temos influência do ambiente, do que nós fazemos, do que nós sentimos, do que nós cheiramos, do que nós comemos, do que nós bebemos, né? Então existem algumas bebidas que são calmantes e algumas bebidas que são agitantes. Como você falou aí, o chá, o café, né? São eu não diria que o café causa ansiedade. Não. Eu diria que o café pode aumentar a ansiedade de alguém ansioso. Ele aumenta. Porque, às vezes, tem pessoas que tomam, por exemplo, tomam um café muito forte
e fica agitado. Às vezes Elétrico, fica, né? até com a mão. Você já ouviu isso? Sim, Tem gente que toma um café muito forte e daqui a pouquinho a mão tá meio tremendo um pouquinho. Tremendo. Por quê? Porque provoca um efeito na Desencadeia, no Exatamente, num fenômeno envolvendo com a fosfodiesterase, que é uma substância também da nossa natureza, que está ligada com agitação, com calma, com o sistema que nos leva da calma à agitação envolve isso aí. Então o café vai interferir nisso aí, né? Mas não dá para dizer que seja a causa. Normalmente, eu já estudei bastante sobre café também, sabe por quê? Eu era médico novo e muitas pessoas me diziam, mas não sei o que, eu tomo café, sinto isso, aquilo. Pois eu pensei, mas eu passei 6 anos na faculdade de medicina, nunca ninguém me falou do café, nada né? do café. Falou que o sal faz mal, que a bebida alcoólica faz mal, o cigarro faz mal, mas e o café? Ninguém nunca me falou nada. E eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a ler, comecei a perguntar para os grandes professores nos encontros, nos cursos, nos congressos. Realmente o café não faz mal para nada. O café, ele pode, digamos, se uma pessoa tem um problema do estômago, tem um estômago irritável, uma gastrite, uma úlcera, o café pode provocar uma azia, porque ele provoca um estímulo da presença dele e também o efeito fisiológico, ele também pode aumentar uma ansiedade. Outra coisa, como ele agita um pouco, você pode perder o sono. Então, os médicos recomendam, você tem problema de sono, então não toma café depois do jantar. Aquele cafezinho depois de um jantar, não toma. Fica sem tomar porque o café vai fazer efeito por algumas horas. Mas aí quando eu converso, tem alguns pacientes que dizem, não, doutor, eu tomo café, eu tomo um copo de café e vou dormir e durmo. Quer dizer, por quê? Porque as pessoas não são todas iguais, né? Tem alguns que têm reações diferentes, né? Mas na realidade, em geral, o café tem esse efeito mesmo, um efeito agitante. E acelerar o metabolismo, é isso? Seria isso ou não? Acelera o metabolismo, ele melhora o despertar. O café foi introduzido na dieta escolar nos Estados Unidos, oficialmente, nas escolas públicas, porque o café estimula o estudante. Olha só. Estimula o estudante, melhora o desempenho escolar, você fica mais alerta. Claro que tem o chamado efeito rebote do café. O que é efeito rebote? Efeito rebote é efeito contrário depois de algumas horas. Tem pessoas que tomam um café e sentem aquele bem-estar que o café traz, aquele ânimo, aquela agitação. Agitação, estou falando de uma boa agitação, né? Sim, uma energia, uma disposição, o sono vai embora. E às vezes, depois de 2 horas, 1h30, 2 horas e meia, às vezes vem uma soneira, que já foi estudado que isso pode ser provocada como efeito rebote do café. Efeito rebote é efeito ressaca, né? Às vezes quando você bebe à noite, você fica legal, fica agitado, fica animado e tal. E daí quando passa de um certo ponto, você começa a ficar deprimido e no dia seguinte está mais deprimido ainda. Então é o efeito rebote da bebida, é o efeito ressaca. Os remédios têm esses efeitos rebote, e alimentos, chá, café, tudo tem isso aí também. Então acho que a gente é interessante raciocinar, né? Nesses termos assim. Eu falei do café porque eu acho que na casa de todo ser humano, todo brasileiro, a gente tem um cafezinho. Chega de uma empresa, aceita um cafezinho. Então assim, por ele sempre ter aí uma energia a mais, a gente pensa assim, ligado com a ansiedade. Uma pessoa que sofre de ansiedade e que também toma muito café acaba ficando mais agitado. Não, exatamente, tem essa agitação, lado, mas né? se o sujeito já é agitado, ele fica mais agitado, né? Vai ficar mais, né? Então, você veja, o café na realidade é uma bebida universal, bebe-se café no mundo inteiro, o café faz parte da economia do mundo e há séculos, isso não é agora, não é modismo, não é... Então, moda, ele né? não seria uma bebida tão universal, generalizada, se ele fizesse mal para a saúde. Né? Ele tem os seus efeitos, como tem até... Eu me lembro que costumava ter um professor que quando a gente fazia umas perguntas meio idiotas, ele dizia, meu filho, professor, olha, até a água demais faz mal, ele dizia assim. Tudo em excesso faz mal, Tudo é uma né? questão de quantidade. Ô, doutor, tem uma outra pergunta aqui, ó, do Jonathan. Ele quer saber assim, ó, claro que vai interferir, mas é normal ter palpitação na ansiedade por dias seguidos, vários dias seguidos, né? Ele disse aí que fez 3 eletrocardiogramas e nunca deu nada. Perguntando aí se pode ser uma crise de ansiedade, que, né, essa frequência nessas palpitações. Pode ser uma ansiedade dessas mais avançadas, uma ansiedade mais generalizada, né? Mais descontrolada, pode ser isso aí.
Se ele fez um eletrocardiograma e não deu nada, então muito provavelmente é um coração sadio. Às vezes o eletrocardiograma deixa passar uma doença grave e perigosa que não aparece no eletrocardiograma, mas isso não é comum. Isso é excepcional. Então, em geral, principalmente jovem, fez um eletrocardiograma que é normal, então provavelmente o coração é saudável. Agora, isso não isenta uma taquicardia, uma crise de taquicardia, né? Que pode ser momentânea, pode ser fugaz, o sujeito pode ter o coração disparado durante 1 hora, aí ele chega no médico, passou aquilo. Eu acho que é bem essa a pergunta que nós temos agora do ouvinte. Vamos escutar só para ver o questionamento dele também. Minha pergunta para ele é, Elaine, será que a ansiedade pode levar a gente à depressão? Pode levar a gente ao infarto? E aí? Bom, eu respondo que não. A ansiedade não leva ao infarto, a não ser que, veja bem, a não ser que este coração já venha doente já há algum tempo, já quase próximo de um infarto. Então esse coração, talvez ele está esperando um gatilho, uma gota d'água, não é? Que pode ser, foi uma melancia, foi um jantar excessivo, foi a cerveja, no dia seguinte infartou, o sujeito acha que foi aquilo, mas não é não. Essas coisas não causam infarto, uma cerveja, uma melancia, uma comida gordurosa com sal, não. Só causa, né, quando digamos que o coração está pela bode, pendurado por um fio. Aí vem um evento qualquer e pode acontecer. Nessa circunstância dá para falar que a ansiedade pode provocar. Por outro lado, a ansiedade é uma coisa mais de jovem. Eu vejo muito raramente alguém com mais de 60 anos com ansiedade. É muito raro. E quando isso acontece, às vezes não é bem ansiedade. Às vezes alguém perguntou ali sobre pânico, né? sobre como é que é? Sobre depressão, né? Pois é, a ansiedade é uma coisa diametralmente oposta à depressão. O que é depressão? Depressão é uma tristeza muito grande, um desânimo, uma falta de vontade, uma indiferença geral a tudo. O sujeito não tem gosto para vestir a roupa, para trocar a roupa, para tomar banho, não quer comer, não quer sair, não quer conversar com ninguém. Isto é depressão. Só que qualquer pessoa pode ter também durante uma semana, por algum motivo sério, aconteceu alguma coisa, uma perda muito grande, um acidente, uma perda econômica, enfim, você fica depois, claro, é normal, isto é saudável, é da vida, que quando você teve uma perda grave, você ficou deprimido. Agora, a depressão, quando ela é muito prolongada, digamos meses, a própria definição médica de depressão é isso, é uma tristeza muito grande, sem uma causa nítida, óbvia. Por exemplo, o que aconteceu na sua vida? Não aconteceu nada. Teve alguma perda, algum falecimento, não tem nada disso. Então não há um motivo para uma tristeza muito grande. Ainda mais uma tristeza de 3 meses, que a pessoa não quer saber, não quer conversar, não quer tomar banho, não quer trocar roupa, a mulher não quer se maquiar, não pentear o cabelo. Isto é uma depressão séria, né? E é perigoso. Depressão é uma coisa mais perigosa que a ansiedade. Sim. E a gente tem pessoas que associam, né, a ansiedade ali com a depressão. A gente até falou isso aqui em off, sim, mas o ouvinte, ele confunde, ele pode desencadear, né, a depressão, a ansiedade, ou vice-versa. Quem é ansioso é depressivo. A gente falou sobre isso em off, mas eu acho que pro ouvinte é bacana a gente ter essa resposta. É o seguinte, a definição, né, e a abordagem médica da depressão, da ansiedade é diferente, porque depressão é o contrário de ansiedade. Vamos falar assim de uma maneira simples de entender. Depressão é o contrário de ansiedade. Depressão é tristeza, desânimo, indiferença, não quer saber de nada. A ansiedade é aquele pânico, aquele olho saltado, apavorado, o ansioso, você vê na cara dele que ele está ansioso. Ele nem tenso, respira, né? Tá tenso, ele não respira direito. Quando respira muito fundo, como se estivesse afogado. Né? Então é diferente, ansiedade e depressão é diferente. Acontece que essas coisas, quando são muito intensas, quando são duradouras, elas provocam uma espécie de uma fadiga. Então a fadiga do ansioso é um estado depressivo. Ele fica depressivo. Então o ansioso, ele pode ter lapsos de depressão, digamos. Isso, exatamente, como se fossem intermitentes, lapsos de depressão. Isso não é comum, mas eu não admitia isso o tempo que eu estudei a ansiedade, eu não conseguia entender. Falamos, são coisas diametralmente opostas, diferentes, não podem coexistir. E outra agitação. Mas hoje em dia os psiquiatras falam, a gente ouve informações a esse respeito, que pode coexistir esses dois problemas, né? Olha ansiedade só. E depressão. Certo? Então tá, a gente tem mais pergunta aí, Anderson, não?
Então, por enquanto, estamos aí só com esses questionamentos, né? E, doutor Emerson, eu queria que o senhor falasse, né, pra gente já se encaminhar pro fim, a questão desse tratamento, né, falando da questão cardiológica, né, que é a sua área, né, de atuação. A hora que a ansiedade começa a afetar, que você percebe que está sendo ocasionado esses problemas cardiológicos devido a essa ansiedade, o que é feito, como que pode aí se amenizar essa situação, né, esse tratamento? Eu falei antes que eu tratei muita gente com ansiedade e eu sempre dava preferência ao tratamento chamado não farmacológico, tratamento sem remédio. Mas existem remédios, quer dizer, no caso do coração disparado, existem remédios que, digamos assim, ele puxa o freio de mão do coração, ele segura o coração, né, para o coração não disparar. Só que aí nós estaríamos mexendo numa causa e não mexendo num efeito e não na causa. O coração disparado não é causa de depressão, é um efeito da ansiedade, é um efeito da ansiedade. Certo. Então você usar um medicamento que vai diminuir o disparo do coração pode trazer um pouco de conforto e um pouco de calma também, mas na realidade não é a coisa certa. Você fala de tratamento, o tratamento, olha, vamos falar assim de coisas que qualquer ansioso pode lançar mão, veja bem. Relacionamentos positivos. As pessoas que você quer bem, que você admira, que você respeita, seja um amigo, seja um colega, seja um pastor das suas relações, né? Um pastor religioso, um professor. É legal se relacionar com essas pessoas quando a gente tem ansiedade e abrir o jogo, abrir o coração e conversar. E outra coisa, dentro de casa, abraçar. São muitas coisas. Dá para escrever um livro sobre isso, mas, por exemplo, eu sempre aconselho os ansiosos a abraçar os seus parentes, a mãe, o filho, o irmão, abraçar e apertar, respirar fundo no abraço, Isso é uma coisa. Sente, é sentimento. Uma coisa, né, que né? funciona, exatamente. É sentimento, funciona, dá resultado. Outra coisa, atividade física. Veja bem, você vai lá numa academia, tá cheio de gente, você não vai ver ninguém triste. Tá todo mundo animado. Porque uma forma de extravasar seria a ansiedade? Sim, exatamente, uma forma de extravasar a ansiedade, porque veja bem, hoje em dia, com os estudos de neurociência, os neurocientistas estão descobrindo que a atitude corporal tem tudo a ver com a atitude mental e vice-versa. Veja bem, se você está chateado, alguém olha e vê que tá chateado, não é mesmo? Quando você vê uma coisa, alguém que tá uma vara, tá chateado, você olha e você vê, poxa, aquele cara tá com a cara amarrada, o que tá acontecendo, né? Você vê. E você vê também a pessoa que está ao contrário, a pessoa que tá ótima, agradável, que cumprimenta, que sorri, receptiva, não é? Então é uma atitude corporal, mas aquilo tem a ver com a mente também. Entendeu? Sim. Por isso que os livros para ansiedade, que existem centenas de livros sobre a autoajuda, a ansiedade e tal, eles falam isso aí, atitude corporal. Então, vá para academia, ou se você não for para academia, vá caminhar, vá dar uma corridinha, vá fazer uma atividade física, vá fazer um artesanato, vai fazer um artesanato com as mãos, um modelamento de barro, produzir alguma coisa, crochê, tricô. Isso faz a diferença. São coisas que fazem tratar a ansiedade. E é preciso ficar viciado em academia, entendeu? Isso é muito bom, a academia é excelente para ansiedade. Eu tinha pergunta, mas eu acho que o senhor já respondeu, mas eu acho importante frisar para o nosso ouvinte em casa poder entender. A ansiedade tem cura. Gente, né? Acho que se tiver cura vai acabar com tudo, né? Porque não precisa. Vou responder pelo doutor, porque eu acabei entendendo isso, que não tem cura, tem que ser controlado, né, doutor? Então, a ansiedade, digamos, posso dizer que não tem cura porque não é doença. Então, não é a doença, não se tem cura. Porém, porque é normal ter ansiedade. Todo mundo tem ansiedade no momento próprio. Alguém que tiver uma ansiedade muito intensa, muito generalizada, que chega a desacertar a sua vida social, familiar, laborativa, o trabalho, aí é como se fosse uma doença. A partir desse ponto, sim, é tratada como uma doença. Aí sim tem que ser tratada. E aí a cura é amadurecimento espiritual, religioso, amadurecimento da pessoa, viu? É amadurecimento. É da vida, né? É aprender, é respeitar, é conhecer e procurar essas coisas que eu falei, né? Procure abraçar mais, beijar em casa seus parentes, agradecer, falar, procurar pessoas positivas, evite pessoas negativas, evite pessoas irritantes, pessoas que o seu espírito não bate, né?
Já não tenta, Às né? vezes você chega num lugar, você não conhece ninguém, mas você está numa sala de espera, digamos, de um escritório, e tem um do lado ali, uma pessoa que você não conhece, mas tem uma vibração estranha que você nem olha. Então, existe essa coisa que é do espírito, sei lá o que é, né? Mas é do espírito, digamos assim, que dá para entender. Sentimento, então, evitar sentir. essas coisas. E ocorre também reciprocamente, ocorre o contrário. Às vezes você conhece uma pessoa que, se você bate o olho, já tem uma deu energia afinidade, boa. né, ali? Então, é uma pessoa que ajuda na ansiedade, né? Sim. Então tá certo. A gente quer agradecer, doutor, pela sua presença, por esclarecer também os pontos aí, as perguntas dos nossos ouvintes hoje aqui na programação de suma importância, porque a gente falando de ansiedade, eu tenho certeza que muitas pessoas não ligavam aos problemas do coração, né, Anderson? Sim. Você pensa em comida, você pensa em não comer, você pensa que a ansiedade não é algo sério que deve ser tratado. E no final das contas, a gente tá vendo que a ansiedade está presente em muitas coisas no dia a dia da nossa vida e no nosso corpo e também na nossa mente. Obrigada, doutor. Exato, exatamente, está correto isso aí. O tratamento da ansiedade, eu sempre proponho esse tratamento não farmacológico através dessas coisas. E são muito mais coisas que eu falei, não é só isso, não tem bastante coisa. Muita coisa. Porque o tratamento farmacológico é um tratamento de substituição e de proteção. Quer dizer, se você está em pânico, coração disparado, os médicos te dão um remédio e você fica bem, ele não te apresentou ao problema, ele te substituiu ao problema, entendeu? Ele só passou a mão na cabeça. Passou, né? exatamente. Então, por isso que não é o ideal. Agora, tem situações que você não tem saída. Tem que utilizar, tem que ir, né? porque a pessoa tá com a vida arrebentada, né? Aí sim, né? Entendeu? Deve procurar. Então, Isso. doutor, só para encerrar, o senhor fala pra gente, o que o senhor indica para as pessoas que estão em casa hoje, que tem algum desses sintomas em excesso, né? Vamos falar em excesso, da ansiedade, o que eles devem procurar? Fazer todas as orientações não farmacológicas, abraçar, beijar, agradecer, procurar pessoas agradáveis, ginástica, academia, alimentação, e também procurar um médico, um psicólogo, um médico psiquiatra ou um bom médico clínico que tem vivência e conhecimento dessas coisas, porque às vezes ele precisa de, além das ajudas não remediosas, também do remédio também precisa às vezes, né? Com certeza. O amor, né? Ele cura muita coisa. Exatamente. Amor é anti-ansiedade. É anti-ansiedade, doutor, muito A não ser obrigada. quando se desfaz, né? Daí aí gera muita ansiedade. Aí vem a ansiedade problemática, né, doutor? E desencadeia outros problemas também. Obrigada, doutor. Um bom dia, viu? Bom dia, muito obrigado. Foi um grande prazer essa entrevista. Igualmente. Você que tá ligadinho, acompanhando a nossa programação, uma excelente manhã aqui na Manhã 93. A gente vai pro intervalo, mas é rapidinho que estamos de volta.